Olá, seja muito bem-vindo ao módulo Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias e serei o seu docente nesta videoaula. Nesta videoaula nós abordaremos o tipo de fornecimento e tensão, padrão de entrada de energia elétrica, rede pública de baixa tensão, quadro de distribuição, disjuntor termomagnético, disjuntor diferencial residual, interruptor diferencial residual, dispositivo diferencial residual e os tipos de disjuntores termomagnéticos, os tipos de disjuntores diferenciais residuais e os tipos de interruptor diferencial residual. Vamos lá? Tipo de fornecimento e tensão. Em função da potência ativa total prevista para a residência, é que se determina o tipo de fornecimento, a tensão de alimentação e o padrão de entrada de energia elétrica. A grande maioria das concessionárias de energia elétrica define que, se a potência ativa total calculada for até 12.000 watts, o fornecimento tem que ser monofásico, ou seja, é feito a dois fios, sendo uma fase e um neutro. Normalmente a tensão desses locais é de 127 volts. Se for acima de 12.000 watts até 25.000 watts a potência ativa total calculada no projeto, o fornecimento então deve ser bifásico, feito a três fios, sendo duas fases e um neutro. Então, nesse tipo de projeto, possui-se normalmente dois tipos de tensões, sendo elas 127 volts e 220 volts. Mas, se o cálculo do projeto na potência ativa total for acima de 25.000 watts até 75.000 watts, o fornecimento deverá ser trifásico, feito a quatro fios, ou seja, três fases e um neutro, contendo então as respectivas tensões de 127 volts, quando for entre fase e neutro, qualquer uma das fases e um neutro, e 220 volts entre duas fases ou entre as três fases. No exemplo, a potência ativa total foi de 18.700 watts, portanto, um fornecimento que deve ser realizado é do tipo bifásico, pois fica entre 12.000 watts e 25.000 watts, conforme apresentado. Sendo o fornecimento bifásico, nós teremos aí disponíveis dois valores de tensão, sendo elas 127 volts e 220 volts. 127 volts entre fase e neutro e 220 volts entre fases, ou seja, não entra o neutro. Uma vez determinado o tipo de fornecimento, pode-se determinar também o padrão da entrada de energia. Voltando ao exemplo, a potência ativa total calculada foi de 18.700 watts. Então, tipo de fornecimento, conforme já visto, bifásico. Consequentemente, o padrão de entrada deverá atender ao fornecimento bifásico. E o que vem a ser um padrão de entrada? O padrão de entrada nada mais é do que o poste com o isolador de roldana, uma bengala, uma caixa de medição e haste de terra, que devem estar instalados atendendo às respectivas instalações da norma técnica da concessionária de energia elétrica para o tipo de fornecimento. Então aqui nós temos uma imagem contendo um poste. Esse poste é padronizado, tá? Hoje em dia nós temos no mercado um outro modelo chamado inclusive de poste padrão. Nesse poste é colocado uma roldana de isolação. Aqui é a bengala por onde entrará o fio da rede da concessionária, ele vai ficar preso aqui na bengala, né? Um cabo de aço vai ficar esticado da rua até aqui. E então o fio entrará por essa bengala, indo até a caixa onde constará o relógio medidor. Só que também dentro dessa caixa é feita uma ligação chamada de aterramento, onde deve existir uma caixa de inspeção onde vai ser realizado o aprofundamento de uma haste de terra. Chama-se normalmente de haste Copperwood. É uma haste de aterramento de aproximadamente 3 metros de comprimento, que ela é
enterrada na vertical, através de pancada mesmo, batida. Eu simplesmente coloco a haste e vou batendo nela de maneira que ela vá se afundando. E depois eu coloco um conector onde vai existir um cabo vindo daqui e vai ser preso até a carcaça desse relógio medidor. Uma vez pronto o padrão de entrada segundo as especificações da norma técnica, compete à concessionária fazer a sua inspeção. Então, eu aciono a concessionária para que ela faça a inspeção. Então, vai lá normalmente com um veículo, né, contendo as escadas, verificando se está tudo correto, se os cabos estão passados, muito bem passado, se tem aí o comprimento ideal para que possa ser feita a emenda quando for esticado o poste a fiação da rede pública, né? E aí, tá tudo certo? Então, a concessionária instala e liga o relógio medidor e o ramal de serviço. Então, esse daqui é o ramal de serviço, ou seja, ela vai puxar um cabo, né, até lá, e daí então, se o cabo estiver no comprimento correto, ela realiza aí as emendas. Isso daqui são emendas, tá? Nesse caso aqui, é uma figura simbólica, tá? Que está mostrando apenas dois cabos, então um preto e um azul, né? Simbolizando aí que foi abaixo de 12.000 watts, então é 127 volts, ou seja, o azul é o neutro e o preto é a fase. Porém, o relógio aqui embaixo, ele já está mostrando também essa ligação. Como é 127 volts, só tem um disjuntor geral, onde passa apenas o fio fase. Neutro é literalmente proibido passar por disjuntor termomagnético, tá ok? Então aqui vocês podem visualizar 4 conectores, por quê? Porque são 2 conectores, o fase neutro, de entrada do relógio medidor e 2 conectores de saída do relógio medidor. Normalmente os 2 azuis são os centrais, entrada e saída. A norma técnica referente à instalação do padrão de entrada, bem como outras informações a esse respeito, deverão ser obtidas junto à agência local da Companhia de Eletricidade. Então, nós temos diversas no país, como a CEMIG em Minas Gerais, a Electro na região de Campinas, nós temos a CPFL em São Paulo e diversas outras regiões, tá? E assim sucessivamente. Então, de acordo com a Companhia de Energia Elétrica, elas possuem no seu próprio site quais são aí as normas técnicas referente à instalação do padrão de entrada, na qual deverão ser seguidas. Se porventura estiver fora, eles não efetuam a ligação e notificam informando o porquê que não foi ligado o poste com o relógio medidor. Uma vez pronto o padrão de entrada e estando ligados o medidor e o ramal de serviço, a energia elétrica entregue pela concessionária estará disponível para ser utilizada por nós, consumidores de energia elétrica através das residências. Então aqui nós temos uma rede pública de baixa tensão. Como que eu sei que esta rede pública na figura é de baixa tensão? Porque os fios estão aqui, ó, na vertical, um abaixo do outro. Quando eu tenho fios na horizontal, em alguns postes de via pública, então significa que eu tenho uma tensão maior, normalmente de 13.800 volts. Então, dessa tensão maior, que são fios que ficam na horizontal, eles são normalmente passados para um transformador e do transformador são colocados os fios de forma vertical, ou seja, um abaixo do outro, para que possa ser distribuído até as residências. Então, nesse caso, como havia mostrado a imagem, né, aparece aqui apenas 2 fios, ou seja, uma fase e um neutro, que é levado até a residência. Ou ainda, 2 fases e um neutro, né, porque aqui está mostrando 3 emendas aqui, ó, nessa figura. Então, o fio da concessionária de energia vem até aqui onde é feita a emenda, porque esse cabo aqui que está dentro da bengala somos nós, consumidores, que temos que deixar instalado para que a companhia de energia elétrica faça a emenda, e daí então esse fio tem que estar passado já até aqui dentro, que também tem que ter um determinado comprimento de pelo menos 50 centímetros sobrando aqui dentro, e então é feito a instalação do relógio medidor pela companhia de energia elétrica, pelo técnico da companhia de energia elétrica, que vai fazer a inspeção e verificar aqui, ó, a haste de terra que eu havia comentado com vocês, que é a haste do tipo Copperweld.
ela faz essa instalação até aqui. Daí em diante, os profissionais levam a fiação até o que nós chamamos de quadro de distribuição, ou seja, aqui já não é mais parte da concessionária. A concessionária daí só vai passar a enviar mensalmente um leiturista, né? Que ele vai efetuar a leitura do relógio para que possa contabilizar a conta de energia elétrica e enviar aí para que nós possamos pagar. Então, um profissional, um eletricista, por exemplo, ele vai fazer a instalação elétrica, então ele vai ligar o fio daqui, normalmente após um disjuntor geral, até o nosso quadro de distribuição, que nós veremos ainda nessa aula o que vem a ser o quadro de distribuição. Mas é a partir desse quadro que é feito toda a distribuição da instalação elétrica das nossas residências através dos circuitos que nós chamamos de circuitos terminais. Ok? Então, através do circuito de distribuição, essa energia é levada do medidor até o quadro de distribuição, também conhecido como quadro de luz ou quadro de disjuntores. O que vem então a ser o quadro de distribuição? O quadro de distribuição é o centro de distribuição de toda a instalação elétrica de uma residência. Ele é o centro de distribuição porque recebe os condutores que vêm do relógio medidor. E é no quadro de distribuição que se encontram os dispositivos de proteção, como os disjuntores. E é do quadro de distribuição também que partem os circuitos terminais que vão alimentar diretamente as lâmpadas, pontos de tomadas de uso específicos e ainda de usos gerais, para que possam alimentar os aparelhos elétricos, como, por exemplo, circuito 1, eu posso definir como iluminação social, circuito 2, uma iluminação de serviço, circuito 3, pontos de tomadas de uso gerais, né? Circuito 4, também pontos de tomadas de uso geral. Circuito 5, pontos de tomadas de uso específico, como por exemplo torneira elétrica, deve ter um circuito independente. Não posso ligar mais nada que não seja a torneira elétrica. Ou seja, sai a fiação do quadro de disjuntores até a torneira elétrica sem nenhum tipo de emenda ou derivação ou ligação de outras coisas que não seja apenas a torneira elétrica. E é apenas uma. Se eu tiver uma outra torneira elétrica, eu tenho que ter um outro circuito somente para essa outra torneira elétrica. Circuito 6, pontos de tomadas de uso específico, como por exemplo aí um chuveiro elétrico. Vale a mesma informação, ou seja, para cada chuveiro elétrico que se encontra na residência, deve existir um circuito independente, ou seja, um circuito apenas para cada chuveiro. Então aqui nós temos uma imagem, né, do quadro de distribuição. Esse é um modelo mais atualizado. Os modelos mais antigos eles eram de metais, porém os modelos mais atualizados, de acordo com o número de disjuntores a ser inserido no painel, ele é de plástico. Mas aqui normalmente vem ainda um quadro, um adesivo, né, de advertência, um adesivo muito difícil de ser retirado. Nos quadros mais modernos esse adesivo não tem, saiu meio que de fabricação, mas aqui nós temos capacidade para 2 tipos de barramentos, ou seja, eu poderia arrancar essas tampas aqui e colocar mais disjuntores caso seja necessário. Onde aqui, só para adiantar, nós temos aqui um disjuntor do tipo dispositivo diferencial residual, a gente já vai ver como é que ele funciona. Aqui um disjuntor geral, então indicando que esse painel é um painel em que tem 3 fases, tá? E aqui é feita a distribuição desse disjuntor geral, é feita a distribuição para os demais disjuntores de acordo com cada circuito. Então aqui eu não tenho circuito, aqui eu desarmo toda a rede elétrica dentro da minha residência. Se eu não desarmar lá pelo relógio medidor, que normalmente eu evito de mexer lá, né? Então eu desarmo toda a energia da casa através desse disjuntor. E a partir daqui nós temos a divisão em cada circuito. Por exemplo, aqui nós temos um disjuntor bipolar, que serviria para uma torneira elétrica, outro disjuntor bipolar que serviria para um chuveiro elétrico, e aqui os disjuntores unipolares para cada circuito, por exemplo, iluminação social, tomadas de uso geral, e assim respectivamente. Tá bom?
Então, o que vinha escrito nesse adesivo muito forte que vinha na tampa dos quadros disjuntores, do lado interno? Ele vinha escrito o seguinte: primeiro, advertência. Então, quando um disjuntor ou fusível atua desligando o circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinais de sobrecarga, ou seja, eu ligo o circuito, ele está funcionando, de repente ele desliga. Eu vou lá, ligo novamente, ele está funcionando, de repente ele desliga. Isso é sinal de sobrecarga, tá ok? Por isso, nunca troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente, ou seja, maior amperagem, simplesmente porque está desarmando. É necessário que se procure a causa, seja solucionada a causa. Caso contrário, você tem que efetuar os cálculos para saber se foi feito ligações de mais outros aparelhos que esteja dando um consumo maior. E então, calculado o diâmetro do fio para que então possa ser trocada a fiação e, respectivamente, os disjuntor que está desarmando. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer antes a troca dos fios e cabos elétricos por outros de maior seção, ou seja, bitola, né, do cabo, só que é mediante a cálculo. Eu não posso simplesmente trocar por um diâmetro maior. Tudo é calculado. Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos, que é o nosso dispositivo DR. Mesmo em caso de desligamento sem causa aparente, ou seja, ele está desligando e eu não estou vendo por que ele está desligando. Não tem nada dando curto, não tem nada aparecendo. Eu não posso remover ou desativar esse DR. Eu tenho que procurar descobrir qual é o motivo pelo qual ele se encontra desarmando. E vocês vão entender ainda nessa aula o porquê que eu não removo ele. Se os desligamentos forem frequentes, e principalmente se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa muito provavelmente que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados da área elétrica. Então, a desativação ou remoção da chave significa a eliminação de medida protetora contra choques elétricos e risco de vida para os usuários da instalação. Então, se eu remover o DR, corre-se o risco da pessoa que porventura possa tomar uma descarga elétrica, pode correr o risco dela vir à morte, tá? Então, eu jamais faço esta remoção, mas é os dispositivos DR e a gente vai conhecer eles aqui. Então, o quadro de distribuição deve estar localizado principalmente em local de fácil acesso, onde eu consigo, normalmente, abrir a porta da tampa, aí no caso do quadro de disjuntores, e ter acesso caso tenha algum dispositivo desarmado, caso tenha ocorrido alguma anomalia. Tá? Jamais o quadro de disjuntores pode ficar, por exemplo, em áreas molhadas, como banheiro, cozinha, área de serviço, lavanderia. Normalmente eu não coloco o quadro de disjuntores em áreas molhadas. Por quê? Porque com o tempo a umidade ela vai oxidando os componentes internos e sem contar que, como é uma área considerada molhada, ela pode estar úmida e eletricidade e umidade não se misturam. Então eu posso estar tomando uma descarga elétrica. Então, os quadros de disjuntores, eles devem sempre serem instalados dentro da residência em áreas secas, ok? Pode ser no quarto, pode ser na sala, pode ser em local, que pode ser na área de circulação, mas tem que ser um local seco, tá? E não posso colocar nada tampando ele. Por exemplo, olha a figura ao lado. Imagine, a pessoa coloca um guarda-roupa, um armário, porque a tampa do quadro de disjuntores é feia. Não existe isso, pessoal. Não deve ser escondido. Imagine se você, um dia de noite, desarma o disjuntor por algum motivo e você procura e não consegue descobrir onde é que se encontra o quadro de disjuntores da residência, porque tem alguma coisa obstruindo o acesso ao quadro de disjuntores. Então, é literalmente proibido. E o mais próximo possível do medidor. Por que tem que ficar o mais próximo possível do medidor de energia
o quadro de distribuição ou quadro de disjuntores? Isso é feito para se evitar gastos desnecessários com os condutores do circuito de distribuição, porque eles são os mais grossos de toda a instalação e, portanto, os de maior valor. Ou seja, quanto maior o diâmetro do cabo que será levado para do relógio medidor até o quadro de distribuição, mais caro ele é. Então, o que nós fazemos normalmente? Não que seja necessário ficar o mais próximo possível do relógio medidor. Nós normalmente colocamos ele o mais centralizado possível da residência. Se a gente deixar ele o mais centralizado possível da residência, ou seja, nunca mais longe com relação ao centro do projeto, tá? Então a gente procura deixar ele ali próximo ao quadro medidor, ao relógio medidor, porém não tão próximo. Por quê? Porque senão eu vou ter gastos também com as outras fiações. Então a gente procura deixar ele sempre no meio do projeto, e isso facilita bastante a distribuição de todo o circuito elétrico no projeto. Então, este é um exemplo de quadro de distribuição para o fornecimento bifásico. Então, nós temos aqui, primeiramente, esses 4 fios, né? Sendo proteção, que é daquela haste de aterramento, também vem um fio, que ele é padronizado na cor verde, tá? Ele vem aqui num barramento, que nós chamamos de barramento de proteção ou barramento de terra, que deve ser ligado eletricamente à caixa do quadro de distribuição. Ou seja, isso daqui fica em contato quando a caixa é metálica. Aqui o fundo é metálico, ele fica em contato com a caixa metálica, ok? As duas fases, elas são ligadas aqui nesse dispositivo. Esse daqui não é um disjuntor comum, tá? É um disjuntor diferencial residual geral, que a gente vai ver como é que ele funciona, qual que é a finalidade dele, mas resumidamente é para que nenhum ser humano morra eletrocutado, porque caso você tome uma descarga de energia, ele vai desacionar, desligando aí toda a energia elétrica da residência, para que você então não fique grudado à rede elétrica. Só que por ele também passa o neutro. Esse é o único tipo de disjuntor em que o neutro passa por ele, ok? Aqui nós temos um barramento de neutro, então após vir o fio neutro lá do relógio medidor, passa primeiro pelo disjuntor diferencial residual para que depois seja ligado no barramento. Este barramento não é encostado na lataria da caixa de quadro de distribuição. Existe umas roldanas embaixo desses parafusos isolantes que evita-se o contato com a caixa. Tá? O neutro ele não tem contato com a caixa, apenas o aterramento. E então aqui é feito a distribuição, ou seja, os disjuntores, né, que se refere a cada tipo de circuito. Então aqui os disjuntores bipolares, normalmente para circuitos ligados em 220 volts, por exemplo, chuveiro e torneira elétrica, e aqui os disjuntores unipolares, onde são ligados os circuitos, por exemplo, de iluminações e tomadas de uso geral. Então nós temos aqui disjuntores dos circuitos terminais bifásicos, né, recebem a fase do disjuntor geral e distribuem para os circuitos terminais, ou seja, para o equipamento que será ligado. Nós temos os disjuntores dos circuitos terminais monofásicos e aqui o barramento de neutro, né, que faz a ligação dos condutores neutros dos circuitos terminais com o neutro do circuito de distribuição, devendo ser isolados eletricamente da caixa do quadro de distribuição. Observação: quando o quadro é muito pequeno, não existem esses dois tipos de barramento. Então, o que nós fazemos? Nós emendamos todos os fios juntos, apenas todos os fios de aterramento, que é de proteção, e separado de todos os fios de neutro. A gente realiza essa emenda e depois isolamos com fita isolante e fica dentro do quadro de disjuntores. Então, vamos falar um pouquinho sobre o disjuntor termomagnético. Um dos dispositivos de proteção que se encontra no quadro de distribuição é o disjuntor termomagnético. Nós pronunciamos, pessoal, a palavra disjuntor, mas se escreve com S, se escreve disjuntor, tá ok? Mas nós lemos disjuntor, sem o S. Vamos falar um pouco a seu respeito. Então, eles oferecem proteção aos condutores do circuito, para que evitar que, porventura, ele se encoste e gere um curto-circuito. Isso vai fazer com que ele desarme, desligando-o automaticamente, então,
quando da ocorrência de uma sobrecorrente provocada por um curto-circuito ou até mesmo uma sobrecarga, ou seja, muitos equipamentos ligados na mesma rede sem efetuar corretamente o cálculo. Permitem manobra manual, operando como um interruptor, né? Secciona somente o circuito necessário para eventual manutenção. Então, eu não preciso desligar a energia da casa inteira. Se eu sei que o circuito de iluminação está em um único disjuntor, eu desarmo apenas ele e isso me garante que eu possa mexer em toda a área de iluminação da residência, caso seja apenas esse disjuntor o responsável pela iluminação. Os disjuntores termomagnéticos têm a mesma função que as chaves fusíveis. Só que qual que é a diferença de fusível para disjuntor? O fusível se queima, necessitando ser trocado. Então, fusível, quando vem aí uma sobrecarga ou um curto-circuito, ele queima, ele rompe um filamento interno. Então, eu sou obrigado a desarmar a chave, tirar aquele fusível e colocar outro. Tá ok? Já no caso do disjuntor, ele desliga sozinho, né? Então, se eu sei a causa, se eu sei o problema, solucionei, aí eu vou lá e apenas rearmo o disjuntor, aciono novamente. No quadro de distribuição, encontra-se também o disjuntor diferencial residual ou então o interruptor diferencial residual. E nós veremos os dois aqui nesta videoaula. O disjuntor diferencial residual é um dispositivo constituído de um disjuntor termomagnético acoplado a um outro dispositivo, que é o diferencial residual. Sendo assim, ele conjuga as duas funções. Então, a do disjuntor termomagnético, né, que é como se fosse um disjuntor comum, que protege os condutores do circuito contra sobrecorrente e curto-circuito, e a do dispositivo diferencial residual, que protege as pessoas contra choques elétricos provocados por contatos diretos e indiretos. Esse disjuntor diferencial residual, ele surgiu nos Estados Unidos, né, com relação aí aos ricos e famosos que começaram a instalar iluminações dentro da piscina para que eles pudessem nadar à noite. Então, era feita a instalação, porém, quando a pessoa mergulhava na piscina, tudo bem, ela estava com o corpo seco, só que com a iluminação ligada no período noturno, normalmente, quando a pessoa ia sair da piscina, era perigoso essa água ter entrado em contato com a iluminação e automaticamente o ser humano, ao encostar na borda da piscina, ele morria eletrocutado na hora. Então, o pessoal tem muita visão disso, por exemplo, em filme de terror antigo. A pessoa queria ir matar a outra eletrocutada, ele jogava lá um secador de cabelo, alguma coisa desse tipo na banheira enquanto a pessoa estava tomando banho. Esse tipo de ação não existe mais, não tem como existir se você tiver esse dispositivo disjuntor diferencial residual. Então, ele é um dispositivo que qualquer fuga de corrente, de normalmente até 30 mA, ele vai desarmar, evitando que você fique grudado à rede elétrica caso você tenha aí contato, tá ok? Então, essa é a função do DR, do diferencial residual. Então, pode-se dizer, então, que disjuntor diferencial residual é um dispositivo que protege os condutores do circuito contra sobrecarga e curto-circuito e ainda as pessoas contra choques elétricos. Lembrando o seguinte, que se na sua residência não tem, é interessante que quando for fazer o projeto, for mudar a instalação, lembrando que uma instalação elétrica ela tem vida útil de 25 anos, é interessante que seja inserido, instalado o disjuntor diferencial residual. Ele é muito mais caro que o disjuntor convencional, mas aí eu pergunto, quanto vale a sua vida? Tá ok? É interessante que seja atualizado. A norma prevê que toda troca de instalação elétrica ou manutenção realizada, se não tiver, tem que ser inserido o disjuntor diferencial residual. Vamos falar um pouco agora sobre interruptor diferencial residual. Então, ele é um dispositivo composto de um interruptor acoplado a um dispositivo que é o diferencial residual. Sendo assim, ele conjuga duas funções. A primeira, a do dispositivo
interruptor, né, que liga e desliga manualmente o circuito, então eu uso ele para acionar ou desacionar um circuito, e a do dispositivo diferencial residual interno, que protege as pessoas contra choques elétricos provocados por contatos diretos e indiretos. Cá entre nós, eu particularmente até o momento, eu não vi um interruptor diferencial residual sendo instalado em uma residência, por exemplo. Normalmente não se utiliza. Se utiliza normalmente o disjuntor diferencial residual. Então, ele fica aí junto com o quadro de distribuição, tá? Pode-se dizer então que o interruptor diferencial residual é um dispositivo que liga e desliga manualmente o circuito e protege as pessoas contra choques elétricos, ok? Os dispositivos vistos anteriormente têm em comum o dispositivo diferencial residual, ou seja, caso ocorra qualquer fuga de corrente, ele irá desarmar, procurando preservar a vida do ser humano. Então, aqui, a função desses dispositivos DR, seja o disjuntor diferencial residual ou o interruptor diferencial residual, é proteger as pessoas contra choques elétricos provocados por contato direto e indireto. É o contato acidental, seja por falha de isolamento, por ruptura ou remoção indevida de partes isolantes, ou então por atitude imprudente de uma pessoa com uma parte elétrica normalmente energizada, que a gente chama de parte viva. Tudo que está energizado a gente chama de parte viva, né? Ó, cuidado, está vivo, ou seja, está energizado. E aqui nós temos a imagem, né, de uma pessoa, de uma dona de casa, passando a roupa aí, e ela de repente foi puxar o fio da tomada sem pegar no plugue. O local correto de você ligar e desligar um componente à energia elétrica é sempre segurando no plug. O nome disso daqui é plug, tá? E o que fica conectado na parede lá paradinho é tomada. Então, o plug é encaixado na tomada. Daí, de repente, você liga lá, por exemplo, o seu carregador, seja de um notebook, de um celular, por exemplo, e quando for desligar, também tem que pegar no plug para retirar da tomada. O que muitas pessoas acabam fazendo é puxando o cabo. E com o passar do tempo, de tanto você puxar o cabo, ele rompe a sua isolação. E quando você menos esperar, você pode estar tomando uma descarga elétrica, recebendo uma descarga elétrica. Se tiver o dispositivo diferencial residual, ele irá desarmar. Se não tiver, é perigoso você ficar grudadão lá na rede elétrica, tá? Então aqui, por exemplo, mostra o caso de uma criança que não pode ver um objeto, uma parte de brinquedo, ele vê um furinho e quer colocar o dedinho, quer colocar alguma coisa lá dentro. Então, se for, por exemplo, um grampo de cabelo e colocar dentro da tomada, como ele está normalmente tendo contato direto com o solo, com o piso, né? Então ele vai tomar essa descarga elétrica e é perigoso vir a óbito, tá? Tem que ter o DR. Tem muita gente que faz o quê? Compra um monte de tampinha e encaixa essas tampinhas para tampar essas tomadas para não acontecer da criança literalmente acabar tendo esse contato. Onde, na verdade, o que você precisa ter é um DR instalado. Então, aqui o contato indireto, né? É o contato entre uma pessoa e uma parte metálica de uma instalação ou componente, normalmente sem tensão, mas que pode ficar energizada por falha de isolamento ou por uma falha interna. A seguir serão apresentados os tipos de disjuntores termomagnéticos, os tipos de disjuntores DRs de alta sensibilidade, tipo de interruptor DR de alta sensibilidade. Então, os tipos de disjuntores termomagnéticos existentes no mercado são monopolares, bipolares e tripolares, também conhecido como monofásico, bifásico, trifásico, mas o nome correto é monopolar, bipolar e tripolar. Então, aqui nós temos o desenho. Qual a diferença entre eles? Que o monopolar ele possui apenas uma chave, ele desliga e apenas um fio passa por ele para entrar e o outro fio para sair. No bipolar é apenas uma única chavinha e é um bloco só, não tem separação, tá? Ele é junto, ele é unido. Então entra-se dois fios, normalmente a parte de cima, e sai dois fios, a parte de baixo. E o tripolar, normalmente a chavinha fica centralizado, é como se fosse três monopolares, né, unido, grudado, juntinho, de fábrica, tá? Onde só existe uma chave para efetuar acionamento. Então entra-se os três fios e saem os três fios.
Nota: os disjuntores termomagnéticos somente devem ser ligados aos condutores fase dos circuitos, ou seja, nunca, jamais liga-se neutro em disjuntor. Neutro ou terra não pode passar por disjuntor termomagnético, tá ok? Os tipos de disjuntores diferenciais residuais. Os tipos mais usuais de disjuntores residuais de alta sensibilidade, ou seja, no máximo 30 mA, existentes no mercado são o bipolar, né, que normalmente passa-se aí os fios por ele, e o tetrapolar. Então, o que é interessante nesses tipos de disjuntores? Eles passam fásio neutro. Então, aqui passa-se o fásio neutro, tá, por ele. E aqui, no caso, é quando eu tenho o bifásico ou trifásico. Então, nesse caso, eu tenho 4 conectores, mas se eu tenho uma rede que é só 2 fases e um neutro, um fica sem passar. Eu deixo normalmente o último aqui sem passar fiação por ele, mas eu só passo 2 fases e o neutro, tá? Ou 3 fases e o neutro, tá bom? Os disjuntores DR devem ser ligados aos condutores fase e neutro dos circuitos, sendo que o neutro não pode ser aterrado após o DR. Tá? Não pode ser aterrado. O neutro não é aterrado após o DR. Não pode ser. Senão ele vai ficar desarmando direto. Porque ele vai identificar uma fuga de corrente e vai desarmar. Então você não consegue ter aí eletricidade para a sua residência se você ligar o neutro ao aterramento após passar pelo DR. O interruptor, tipo de interruptor diferencial residual, um tipo de interruptor diferencial residual de alta sensibilidade, ou seja, no máximo de 30 mA, existente no mercado é o tetrapolar, conforme a figura abaixo, existindo também o bipolar, tá? Então, ou seja, por que tetrapolar? Porque existem 4 parafusos para entrar e 4 parafusos para ligar os fios que vão sair. Somente isso. Interruptores DR devem ser utilizados nos circuitos em conjunto com dispositivos a sobrecorrente, disjuntor ou fusível, né? Colocados antes do interruptor DR. Por isso que ele não é tão visualizado na residência. Por quê? Compensa mais eu comprar um disjuntor diferencial residual, porque daí eu não tenho que ter um disjuntor após ele, do que colocar um interruptor diferencial residual, porque eu tenho que ter antes dele um disjuntor termomagnético. Por hoje é só e até a nossa próxima videoaula. Até mais!